Júlio, diga aí seu nome e indicativo. Meu nome é Júlio César de Andrade Maronhas, indicativo de chamada Papa 2 Bravo Tango. Júlio, como foi que você começou no radioamadorismo? Comecei no radioamadorismo, eu sou oriundo do PX, a famosa faixa de cidadão, no início da década de 70. E quando eu comecei, eu não sabia, eu conhecia, o radioamadorismo para mim era um sonho inatingível, né? Eu comecei com um rádio extremamente modesto, era um Sharp CB700, uma coisa, passado tantos anos eu ainda tenho viva na minha mente, não tinha nem emitter, acho que era 3 watts, uma antena pé de galinha, e eu ficava extremamente feliz quando falava apenas com o bairro onde eu morava, Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro. Um belo dia eu consegui ouvir uma estação de Petrópolis, que fica a distância de 70 km em linha reta do Rio, e parecia que eu vi o pássaro verde, como é que o pessoal fala no interior, né? E meu objetivo passou a ser conseguir falar com Petrópolis. Um dia eu consegui falar com Petrópolis, e foi apenas para descobrir que existiam outros limites. Cada vez que eu descobria alguma coisa, esse limite aumentava, né? Um belo dia, 2 colegas conversando lá na faixa, falaram: eu consegui falar com Belém ontem à noite. Aí fui perguntar: como é que você falou com Belém? Eu tenho uma antena IAG de 3 elementos. E eu lá na minha cachola, o que é uma antena IAG? Na época a informação era muito pouca, não tinha internet, né? Era um garoto novo, não tinha muito recurso, mas consegui descobrir o que era uma IAG, alguém me explicou. Aí lá foi eu atrás do alumínio. Eu me lembro, coisa impensável hoje. Quem conhece o Rio, lá na Praça Maior no Porto, vendia alumínio. E eu saí arrastando aquele troço pelas ruas. Levei acho que umas 2 horas para chegar em casa. Fui montar antena, acabei 11 horas da noite. 3 horas da manhã eu consegui falar com Belém. Aí achava que estava feliz da vida. Quando eu ouvi alguém falar: ontem eu falei com a Itália. Como é que você falou com a Itália? Porque eu tenho um rádio que tem SSB. E eu lá: que é esse SSB? Aí, nova pesquisa, nova corrida de trás, de cada passo desse a gente ia evoluindo. E quanto mais evoluía, a única coisa que a gente descobria que havia mais coisas para serem descobertas. Comprei um rádio com SSB, ganhei, né? Na época eu não tinha condição financeira de comprar. Meu tio me deu de presente esse rádio. Consegui falar com a Itália. Até que um belo dia, um evento lá, a gente tentando falar com a Austrália, e naquele famoso canal, pode falar? Pode. Canal clandestino, né? Acho que meu crime já prescreveu, que tem tantos anos isso. E eu senti os outros colegas tentando falar sem ter nenhuma condição, com uma coisa completamente doida. Aí aquilo ali foi o divisor de águas. Eu vi que ali era o meu limite, eu não ia conseguir mais nada ali, né? Aí fomos partir para o radioamadorismo. Eu fui na Lab do Rio, procurei o presidente, eu já ia na Lab, lá ficava lá de esparadrapo, né, como é que se falava antigamente, ouvindo o pessoal conversar, lia muito eletrônica popular, mas nunca tinha pensado em ser radioamador. Até que, para conseguir alguma coisa, eu acho que eu tenho outras frequências, maiores potências, né, outras possibilidades. Cheguei para o presidente da Lab: o que é bom nesse negócio aqui? Ele falou: C classe A. Eu falei: por quê? Não, porque eu pode usar mais potência, pode falar em 20 metros, pode fazer um monte de coisa. Eu falei: legal, como é que eu chego lá na classe A? Ele: não, você compra uma apostila ali e vai estudar para fazer prova. Saiu eu para estudar, comprei a apostila, levei para casa. 2 semanas depois fui lá, fiz prova, ganhei a classe A. Meu primeiro indicativo é inesquecível: Papai Yankee 1, X-Ray, Quebec Charlie, são XQC. Não dá para esquecer isso. E fiquei uns 8 meses sem rádio, até que aquele meu famoso tio novamente me deu de presente um Deltão cara azul, aquele que, com todas as deficiências já famosas, eu hoje já parte do passado, né? Com o indicativo de chamada na mão, o que aconteceu? Fiquei uns 8 meses de QRT, no meu adversário, aquele meu tio famoso, me deu o Deltão 500, né? E no mesmo dia do meu aniversário, quando chegamos em casa, vários amigos, colegas do PX estavam na minha casa, e eu ganhei de presente de um deles um disco
um LP, é do Papai Yankee 2, Tango Victor, Aprenda a Ser Dávora. E eu me lembro, ele falou assim, palavras textuais, isso é coisa de maluco, né? Aí, quer dizer, eu deixei toda a minha casa um mês maluco com aquele negócio lá de pipipi, 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 de dadadá. Aí um amigo vizinho me colocou antena, me ensinou a mexer no rádio, eu não sabia nada, a única coisa que eu sabia era o botão liga, desliga e acabou. Botar uma veia invertido, bobinada, uma antena também para 80 metros, um projeto de eletrônica popular. E um belo dia eu tomei coragem e fui fazer o meu primeiro QSO, não me lembro o indicativo, mas foi com o Rádio Amador de Ribeirão Preto, né? Deu suadeira, tremedeira, aquela coisa normal, e passei a fazer contatos apenas locais em 40 metros, né? Como eu era oriundo do PX, né? Aí comecei a falar com tudo que era mosca branca, né? PY4, PY2, nossa senhora, né? E não tinha ideia do alcance do rádio amador. Nunca tive a curiosidade de virar a banda para ver o que tinha em 20 metros. Era classe C, não falar, não ia nem olhar, né? Mas aos poucos foi acontecendo a mesma coisa do PX, né? Cara, abriu uma porta e você via que tinha mais uma porta, mais um andar. O horizonte se expandia. O horizonte se expandia, né? E hoje, com interessante a tecnologia atual que nós chegamos, a gente olha lá para trás e vê que realmente a coisa mudou absurdo, né? Mas continuando, comecei a fazer os QSOs no local, né? PY2, PY, aí de repente acabaram tudo que era figurinha do PX, né? Eu já tinha falado com todo mundo. Aí eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes, né? Uma coisa muito interessante foi quando eu comecei a descobrir, eu tinha uma admiração muito grande pelo muito eletrônico popular, aqueles asos do passado, eu me lembro, PY Hotel Quebec, o Beck, PY Juliette November, NS, PY7 APS, o Gerson, né? Que eram os craques do DXCC, o know-how do Brasil, PY2CQ e muitos que a memória já fugiu. E eu nunca consegui ouvir esses radioamadores, né? Um belo dia, eu estou umas 10 horas da noite, 40 metros, me lembro a frequência 7010, e eu escutei uma estação que me parecia eu falei, isso aqui deve ser isso que eles chamam de RTTY, porque eu também não tinha muita ideia do que era RTTY, tinha um monte de barulho estranho nas faixas. E eu não conseguia entender o que era a transmissão. Até, pode ser que você CW, mas não tem, parece mais uma máquina que está aqui. E de repente, um radioamador que estava contestando, ele estava montando, que depois eu vim saber que era um palhaço, inclusive foi ele mesmo que me explicou, num futuro mais próximo. Um radioamador russo transmitiu assim CW, PSE, QRM, PSE, QRS. Aí ele reduziu a velocidade e bateu de Papai Yankee 1 Hotel Quebec. Aí eu consegui pegar o indicativo e me veio uma lampadinha na cabeça assim, cara, os caras estão aqui, eu aqui não consigo ouvir. Eles estão em outro patamar. Igual a gente olhava por Deus no Olimpo, né? Aí conheci o Beck, conversei com ele, e ele, notando o meu entusiasmo, começou a me orientar, né? Como treinar, como fazer concurso, como fazer DX, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que alguém transmitiu para mim 5-up, eu caí da cadeira, eu não sabia se era indicativo, se o cara estava me xingando, que troço é esse? Imediatamente liguei o telefone, liguei pro Beck, o cara transmitiu para mim aqui 5-up, eu não consigo falar com o cara, né? Ele está lá com o sinalaço e eu não chego. Aí ele foi me explicar como é que funcionava. A coisa Operação split. Da split frequency, né? O Delta não fazia split. Aí a eletrônica popular saiu um artigo como quebrar o queixo do Delta, né? Quebrar o queixo para a jovem que não sabe, os rádios de PX apenas tinham o clarificador em recepção, e quando você quebrava o queixo, o clarificador também atuava na transmissão e você conseguia trabalhar entre os canais que eram canalizados a faixa de difusão de 10 em 10 kHz. Aquilo já abriu um outro caminho. O caminho que abriu foi o DX, mas no caso apenas 40 metros, eu nunca tinha saído dos 40 metros. Como que eu descobri o caminho para frente? Eu corujando 40 metros, aprendi muito corujando, tá? Porque na hora que você está fazendo o QSO, você não pensa, o teu foco é fazer o QSO, então você não raciocina, né? Se você tiver uma base legal, tu vai fazer o certo. Se você não faz, você faz as coisas atabalhadamente. E dois radioamadores de
de Pernambuco, Recife, não me lembro o indicativo, conversando de noite, tarde da noite, 11 horas, meia-noite, e um explicando para o outro que os 15 metros a prorrogação estava muito boa e estava fazendo muitos QSOs. Aí o outro retrucou: eu não tenho antena de 15 metros. Eu falei: não, aí no harmônico, nossos equipamentos são os mesmos, Delta 500 vem invertido, que por uma coincidência era o meu também. Você vai lá, ela vai carregar, que é no terceiro harmônico, vai dar um pouquinho de estacionária, mas o rádio aguenta e vai sair bem. Propagação, se jogar um fio para fora, tu vai chegar em qualquer lugar. E eu imediatamente já passei para os 15 metros, sintonizei, o rádio carregou, eu acho que eu não tinha nem medidor de estacionária. Aí o que aconteceu? Eu fiz um CQ e me responde uma estação. Aí quando o cara veio com o meu indicativo, PYXQCD, aí quando ele bateu a primeira letra eu já não peguei, porque eu estava acostumado só ver a primeira letra era P, né? Era JA alguma coisa. Acho que era Juliette Alfa 1 Eco Quebec Yankee. Aí eu voltei, eu não sabia nem como é que fazia o QSO, né? Aí eu apenas transmiti o TNX QSO, eu não sabia nem o que era call, né? Mandei o RST, o meu nome, e até foi em português mesmo, e passei para ele. Não pedi ainda QSL via Lab, né? Aí ele voltou e transmitiu o sinal 539, o QTH, o nome, Mike Alfa Serra Alfa, Masa, e quando ele bateu o QTH eu caí da cadeira, porque ele bateu Tango Oscar, Kilo Índia Oscar. Aí eu comecei a ler assim, TOKYO. O que será isso? Cara, Tóquio, cara, isso vai longe demais. Mudei para os 15 metros de mala e cuia e acampei nos 15 metros. E eu não fazia mais, de vez em quando eu ia lá nos 40. Nunca tive ideia de ser classe A, mudar de classe, até que eu vi o pessoal reclamando da prova, né? Na casa do meu amigo que montou minha antena, o pessoal do VHF, que a prova era difícil. Aliás, eles estão até hoje reclamando que a prova é difícil, né? Aí me despertou a curiosidade, pô, eu podia fazer 40 metros, eu podia ir em 15 metros, no 15 metros eu já podia, né? Mas na realidade eu nem sabia o que fazer com a classe B. Na realidade o que me despertou a curiosidade foi o fato deles falarem que a prova era difícil. Eu fiquei curioso, era o desafio da prova. Eu fui lá e o que aconteceu? Passei, eu tinha mais de 3.000 QSO em DX, tá? Foi uma coisa fácil. A eletrônica, garoto novo, pega rapidinho a partir da radioeletricidade, o CW não era dificuldade, e passei, fui a classe B. Papai aqui um Delta Fox Juliette, Santa Teresa, pessoal da antiga. Eu era o único tinha o diploma das regiões administrativas da cidade maravilhosa, e o único que fazia CW na Santa Teresa era eu, que era a única região, se não me engano era a 23ª. Então ficava todo mundo querendo falar comigo para tirar o diploma lá, o pessoal que caçava diploma, né? Até hoje, as pessoas às vezes não me conhecem, eu falo meu indicativo antigo, mas você é do Júlio, lá de Santa Teresa, né? E ó, uma lembrança muito legal, foi bons tempos. Aí como que foi a questão, por exemplo, igual a classe A, né? As coisas foram sempre num degrau legal, né? Eu não queria, eu nunca pensava em ir classe A. Por que foi classe A? Porque eu comecei a fazer QSO em 10 metros, né? Consegui o cristal, mandei cortar na Rádio Cristais do Brasil, famigerada lá no Rio de Janeiro, né? Demorou um tempão, coloquei o cristal, fomos para 10 metros, que o Delta não vinha com a primeira banda, 28-500, esse cristal, ele vinha com as outras duas, né? E o que aconteceu? Em 10 metros começou a abrir outro mundo também. Eu fiz uma vertical cabo de vassoura, né? Que era lá no telhado, lá, um cabo de vassoura com um quarto de onda e radial de fio, e saía muito bem. Com essa direcional essa vertical cabo de vassoura, depois eu fiz até 2 elementos, né? Bem rústica, e eu falava para tudo quanto era lugar. E eu comecei a descobrir que se eu falasse na fonia, eu podia fazer o que na época a gente chamava de chope duplo, tá? Eu chamava na fonia e perguntava, faz CW? O cara faz, então passa aí para CW, e já marcava com o cara na hora. Isso aí, quando eu passei para a classe A e comecei a fazer isso em 10 metros, eu fazia festa com japonês, tá? Japonês eu tinha, que é série, eu brincava, isso aqui é para coçar o rádio, tá? Eu chegava na lab e pegava que é série de sacola dessa de supermercado, tá?
porque depois que eles descobriram que eu fazia isso, eu acho que eu fiz eu não tenho diploma, mas se eu não me engano eu trabalhei em todas as prefeituras japonesas de CW-fonia, eu acho que não levou, uma média assim, não levou uma semana, tá? Porque na época, início da década de 80, o rádio amador brasileiro que fizesse DX, que se dedicasse, a gente era praticamente assaltado nas faixas, né? Você entrava, ficava todo mundo doido para falar com você, né? Especialmente o pessoal lá fora, a propagação era uma situação completamente bem diferente, muito boa, né? Não tinha tanto ruído, tá? E foi uma época muito boa. Como é que eu descobri o Contest? Né? Como é que eu descobri o Contest? Tem um passo anterior. Outro mundo abriu quando eu descobri que lá no meio do QRM tinha muita coisa boa. Que nem todos são Big Guns, né? Também eu não sabia na época que era Big Guns, mas eu vi lá Cheguei em casa, queria fazer rádio, garoto novo, conseguia passar a noite toda fazendo rádio, depois, né, sair para estudar, trabalhar, né? Aquela empolgação inicial. A empolgação continua, o preparo físico não é o mesmo, né? O que aconteceu? O rádio tinha um tal de 599 alguma coisa para lá e eu não conseguia falar com ninguém naquele troço. Parei para pensar e fui analisar. Inclusive, por uma coincidência, era uma RL. Eu descobri que o pessoal estava dando 59, um número, que depois eu descobri vinha ser potência, e os americanos mandavam 2 letras, 599, 2 letras. Que bodega é essa? Até que eu consegui ver que era o estado. Isso eu já sabia, mas eu não conhecia, como hoje é fato já dominado, que 1, 2, 3 é Costa Leste, 4 é o sul dos Estados Unidos, 5 é aquele sul que fica no meio dos Estados Unidos, parte inferior, Texas, cercania, 6 a Califórnia. Isso aí eu não sabia, eu não conseguia ver esse negócio, né? E o que aconteceu? Como eu queria fazer rádio, já que não dá para brigar, junte-se para ele. Vamos estar no meio dessa brincadeira. Será que saiu? Aí eu comecei a fazer, mas sem direção, apenas porque eu queria fazer contato, eu não queria fazer direção, né? O outro passo, me perguntado sobre o iâmbico, né? Se eu operei, como é que começou, se é um projeto eletrônico popular, eletrônica não é meu forte. Aí um amigo de rádio, que eu já opei para um Whisky Golf, lá da Feirinha Digital, na época ele era papai com o Victor Quilo Gillette. Ele era um telegrafista muito bom, CWista, né? Operador de CW muito bom. Não sei porque ele fez QRT, né? Deve ser outros afazeres. E ele fez um e me deu o batedor, uma lâmina de serra. Tá? Aí aquilo ali saiu do pica-pau manual para um eletrônico mesmo rústico, em função do que existe hoje, foi outro salto, né? Outro salto. Nunca tive ideia assim de velocidade, fazer ou não fazer, até que eu vi o PY Zulu Alfa Eco fazendo um contest. Ele transmitiu numa velocidade que eu considerei absurda na época. Achei que ninguém conseguia receber aquilo e de repente ficou aquela brincadeira. Ele pra cá e um monte pra lá, piriri pra cá, piriri pra cá. E eu, cara, rapaz, que é isso? Encontrei o Harold lá na Labre e perguntei para ele como é que ele fazia aquilo. Ele fazia o quê? Aquilo que você estava fazendo no concurso. O que eu estava fazendo no concurso? Você estava numa velocidade absurda e não parava, eu não estava entendendo nada. Ele virou para mim e falou assim, palavras textuais: brasileiro muito preguiçoso. Você treinar, treinar, treinar e treinar. Aí eu, é só isso? Ele falou, depois a gente conversa. Aí eu fui treinar, treinar, treinar e treinar. É óbvio que não foi só isso, né? Mas foi o começo de um novo degrau, um novo mundo que se abriu, né? Parecia que você ficava toda hora, estava vendo a pólvora, né? Isso aí eu acho que é o que me mantém ainda animado, a chama viva do rádio, né? Essa descoberta de novas coisas, né? Aí comecei a fazer outras atividades no rádio, sem ampliar os horizontes, né? A pista parece que abriu, né? Eu considero que todo mundo é assim, né? Mas a gente vai lubrificando aqui, essa coisa vai abrindo, né? E foi muito, muito legal, né?
Só que nisso, a idade foi passando, a gente começou a ter responsabilidade, a trabalhar, né? E um belo dia, eu fiz uma prova e eu ganhei um certificado recebi. Não ganhei porque ele custou o trabalho. De operador radiotelegrafista, operador de fonia, radiotelegrafia de primeira classe da antiga Escola Edison. Escola bastante famosa na época. E é uma escola que foi fundada, organizada. Ela existe desde 1930, se não me engano. Tá? Foram os fundadores da lá, Spencer, não me lembro o nome, acho que era Peipson Bravo Lima. Né? E o que aconteceu? Eu não tinha ideia, foi uma curiosidade, né? Nós fomos um grupo fazer prova, estudar lá, eu, Cláudio, Peipson Delta Fox, a Dulce, Peipson Bravo Uniforme Lima, influenciados pelo Donald, Peipson Skroska, né? São dois operadores excepcionais, eles não fazem QSO muito raramente, eles gostam muito de papo em super alta velocidade, 60, 70, 80, eles vivem num outro mundo completamente diferente do que nós estamos acostumados, né? Isso aí me ajudou bastante, né? Que houve eu queria sair do Rio de Janeiro por uma série de uns problemas particulares, né? Familiares. E eu consegui, através da Escola Edison, um contato com o pessoal de Furnas. E eu acabei indo trabalhar em Tumbiara, Goiás. Eu cheguei lá em 1982, né? E lá eu já no Rio já tinha trocado meu indicativo de PY DFJ para Y Tango Uniforme, mas muito pouco operei com ele. E lá em Goiás eu passei a ser o Papapá 2 de Bravo Tango, né? Em 82, né? E lá se vão de 32 anos nessa brincadeira, né? Lá eu trabalhei eu era radiotelegrafista, trabalhei durante 13 anos, em estação comercial, PVW 813, né? Era o indicativo da minha estação. Trabalhando praticamente apenas CW, fonia muito pouco, né? Para fazer uns fone patch lá para a empresa e muito radioteletipo, né? Casei, tive filhos, né? A minha esposa também é radioamadora, foi atraída no início eu acho que a coisa que talvez que me manteve no rádio é que todo mundo do meu círculo sabe que eu sou apaixonado por rádio. Mas ninguém nunca chegou para me perguntar por que você gosta desse negócio. Por que você é apaixonado por esse negócio? E um dia eu parei me perguntando isso. Eu gosto, uma das coisas que eu gosto, que eu valorizo muito, que hoje eu não vejo o pessoal tocar nisso, é aquela questão, aqui na PT2CM acontece às vezes isso e o pessoal nem se apercebe. O cara é um empresário conhecido, um médico famoso, um oficial de alta patente, como já aconteceu aqui, e de repente aqui ele está limpando o banheiro, ele está varrendo o chão, coisas que até ele não faz em casa, né? E no rádio, nós somos praticamente todos iguais, tá? Eu acho que a única coisa que um radioamador pode, assim, gozar o outro é tipo assim, eu falei com aquela figurinha e você não falou. O fato de um ser classe A, B, ou C, ou X, ou Z, isso aí não... Tá? Porque o radioamador é uma das coisas que nenhum título te é pedido para você ser radioamador. Mas quem tem títulos, isso não é nenhuma vantagem, ele não tem nenhuma prioridade sobre os demais. Mas tem pessoas que esquecem isso, felizmente, ou não informaram para elas, né? E essa coisa, eu acho muito legal, esse tipo de contato, esse tipo de confraternização, e eu fiz muitas amizades. Toda a minha vida foi montada no radioamadorismo, foi influenciada pelo rádio. E aí, Júlio, depois de toda essa história, chega o dia de hoje, que é praticamente você está se preparando para mudar de vida. Exatamente. No dia de hoje estou me preparando para aposentar, depois de muitos anos de trabalho. E eu fiquei um bom tempo com RT, né? Trabalho, família, não dava tempo e eu não conseguia me dividir. Isso realmente causou muita frustração. Eu passei anos comprando peças, antenas, e ficava tudo debaixo da minha cama. Eu trabalhei muito tempo fora de casa, né? Morava em hotel, em República, mano. Em República eu tinha tudo dentro de casa, eu tinha a rádio, tudo caixotado. E até que eu me juntei aqui, a galera da PT2CM, né? E hoje, com essa parada, né? Se Deus quiser, esse ano eu estou parando, estou no plano de emissão voluntária da empresa que eu trabalho.
e já estou começando a aquecer as turbinas para voltar. Tá? Não tem a mesma força física do passado, mas a paixão continua a mesma depois de todos esses anos. Né? E quais são os planos? Os planos, Conteste, rádio, DX, quem sabe viajar para alguns locais que são figurinhas próximas, né? E fazer muita QRM. Tá? Já autorizado pela Cristal, inclusive. Inclusive, um dos planos dela é voltar também a fazer rádio, que com a vinda dos filhos, ela relegou a rádio em segundo plano, ela fez muito pouco, né? Ela também foi atraída pela maneira como é que a gente se tratava e ela já me confidenciou que pretende voltar. Já estou com rádio em casa, estamos preparando para botar antena, estamos esperando só a licença chegar, porque nós mudamos de QTH, né? Para a gente começar a atividade local, né? Só que para nós é claro que também foi um choque, porque esse tempo que eu fiquei parado, quando eu voltei, eu parecia um dinossauro que surgiu dentro da Avenida Paulista, cara, digital, NUMM, Ramplus, chave de antena, né? Aí vem os colegas lá, uns amigos aí que começam, não, tua teca aqui, Alt Q, Alt X, etc e tal, corre aqui, multiply, passe banho, segundo BPO. E depois legal pra caramba. Depois de todos esses anos, tudo é novo de novo. Tudo é novo de novo, começando como se eu tivesse chegando na classe. Aí começa a mesma coisa, novos desafios, novos patamares, novas portas, cada um que se abre, você descobre tudo. Aliás, a única coisa que a gente pode chegar a conclusão, quanto mais sabe, é que você nada sabe, que tem mais coisa para aprender. Se você não chegar a essa conclusão, está errado. Júlio, para finalizar, dá uma mensagem para quem está assistindo sobre o radioamadorismo. Uma mensagem para essa pessoa que não conhece o radioamadorismo ou que está iniciando. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer para quem está se iniciando? O radioamadorismo é uma lição de vida. Eu acho que todos devem ter um hobby. Porque um hobby bem praticado, ele além de servir como uma válvula de escape para o estresse da vida moderna, que é extremamente estressante e massacrante, ele nos nós tendemos a levar as boas práticas, desde que você esteja no caminho certo, né? Para inclusive para a nossa vida particular. Eu comecei no rádio, minha vida foi toda montada no rádio, foi emprego, meu padrinho da minha filha, minha esposa também foi, a minha filha também tem licença de radioamador, só o meu filho que ainda não foi contaminado, mas eu ainda pego ele, né? Todos os meus amigos foram nessa. E o rádio é uma coisa fantástica, tá? Só que tem que começar devagar, não adianta querer entrar lá em cima, é igual a vida, o militar não entra no exército de general de 4 estrelas, ele vai seguir um patamar até ele se preparar para estar lá. Não é ter uma estação bacana, poderosa, que vai te fazer melhor do que os outros, né? Isso eu aprendi lá de baixo, trabalhando desde lata de sardinha, Delta 500, aí vim subindo. Se eu tivesse entrado no topo, não tinha feito nada, aliás, eu tinha feito um monte de besteira, tá? Quem planta, colhe. Quem não planta, não vai colher nada. Não existe isso, entendeu? Eu sempre tive essa sensação, eu aprendi, o rádio me influenciou de modo fantástico, toda a minha vida foi montada em cima dele. O que eu aprendi, aí eu também comecei a levar coisas da minha vida profissional para o rádio, né? E foi uma troca de informação muito grande, né? O rádio é uma coisa fantástica, só que ele exige trabalho, exige pelo menos um pouco de dedicação. É o que eu sempre falei para o meu filho. Ó, faz um feijão com arroz, pelo menos sua camisa. Não, o que cai na cabeça é água de chuva, cocô de passarinho e balde de gina quando você passa em cima da escada. Se você não solta, nunca vai conseguir nada. A dificuldade, elas estão lá para serem enfrentadas. Como dizia o Ayrton Senna, os limites são para serem vencidos. Agora, se você ficar sentado na tua cadeira, esperando a figurinha cair no teu colo, isso não vai acontecer. Vai te exigir alguma coisa, você tem que correr atrás, ou você aprende, ou você pergunta, ou você pesquisa. Hoje é muito fácil. São Google está aí, resolve quase todas as paradas.